Eu já tive situações a campo que parecia que eu tinha um problema entérico infeccioso por um Clostridium ou alguma coisa assim, e quem estava causando o problema todo, na verdade, era a fumonitina. Na avicultura, quanto prejuízo ainda está sendo aceito como oscilação normal de desempenho, quando na verdade o sistema leu mal a pressão das micotoxinas desde o começo? Eu trouxe uma pessoa muito especial para conversar com vocês sobre isso aqui no estúdio, mas eu queria pedir antes que você se inscreva no nosso canal aqui no YouTube para continuar acompanhando os melhores conteúdos do setor. A gente vai conversar agora com o Ricardo Halber. Ele é CEO do Instituto Samitec e consultor internacional em sanidade avícola pela Vetnova. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Priscila. Ricardo, qual o impacto das micotoxinas na saúde intestinal? Tema da sua palestra. Então, talvez a gente precisaria um evento inteiro para falar sobre isso, porque é um assunto que realmente é entusiasma, assim, pelo conteúdo que tem, pelo conhecimento que a gente tem já hoje em relação ao tema. Mas as micotoxinas, e daí o primeiro ponto é que a gente tende a generalizar micotoxinas, né? Quando na verdade a gente sabe que cada micotoxina tem as suas características, tem o seu mecanismo de ação nos animais, e potencialmente pode gerar diferentes tipos de impactos no animal. Mas apesar dessa diferenciação em termos de mecanismos de ação, alguns impactos, alguns efeitos, eles acabam sendo direcionados e eles se repetem entre micotoxinas. Então a gente tem uma redução na altura de velocidades intestinais, por exemplo, consequentemente uma redução da superfície absortiva. Isso na prática a gente vai visualizar como uma piora na conversão alimentar, uma passagem de ração nas fezes. Só que quando a gente analisa esses efeitos no sistema produtivo, uma clostridiose pode causar passagem de ração, uma disbiose pode. Então tem N outros agentes que podem causar efeitos similares. Então eu acho que o principal ponto é uma falha que a gente tem de, na hora de avaliar um problema específico a campo, a gente olhar para todas as opções, todas as possibilidades que poderiam estar causando aquele problema. Lógico, se a gente tem análise das micotoxinas e a gente tem resultados negativos ou muito baixos, se o nosso risco micotoxinas está baixo, a tendência é de que não seja um problema. Então a gente pode buscar outras coisas como causa daquilo ali. Mas às vezes um problema relacionado a uma desuniformidade de lote, uma translocação bacteriana, né? A gente tem visto aí alguns casos de necrose de cabeça de fêmur, que basicamente é causado por uma translocação do Enterococcus secorum do intestino e vai lá para a articulação. Isso precisa de algum fator desencadeante. Ele sozinho, normalmente ele não faz essa translocação. Mas de novo, não é só a micotoxina que causa isso. Então a gente, na verdade, precisa entender essa multifatorialidade e reconhecer os possíveis desencadeadores disso, né? E a micotoxina, ela vai estar, necessariamente ela tem que estar no rol de causas que a gente vai investigar. Você tem insistido que risco de micotoxina não é só contaminação isolada, mas combinação entre prevalência, nível de exposição e efeito biológico. Por que o setor ainda continua tomando decisão técnica como se esse fosse um problema simples? Eu não sei se é exatamente uma decisão de simplificação, mas de fato a tendência do setor é prestar pouca atenção nos resultados de análise de micotoxinas, né? Por querer uma resposta mais direta, por querer algo mais palpável de forma imediata, vamos colocar dessa forma. E aí o que acaba acontecendo é que, como eu não consigo resolver isso, eu acabo, entre aspas, né, terceirizando para uma outra pessoa, para uma outra empresa fazer essa gestão para mim. E às vezes a decisão, ela é, como tu bem colocaste na pergunta, simplificada no usa ou não usa um produto antimicotoxina, mas vai bem além disso, né?
qual é a categoria animal que eu estou avaliando. O impacto num frango em fase final é muito diferente de uma matriz que está em pico de produção, por exemplo, dependendo da micotoxina. Então, fazer essa avaliação do risco micotoxina associando médias de contaminação, prevalência e a categoria animal que vai estar exposta a essas contaminações é essencial, sob pena de eu assumir que não tem problema ou que eu poderia utilizar aquela dieta e, na verdade, eu estar com um problema mais sério a campo. Na prática, quando queda de desempenho, desuniformidade, resposta vacinal ruim ou fragilidade intestinal aparecem, em que momento a operação erra ao discutir tudo separadamente e não perceber que a micotoxina pode estar distorcendo a leitura sanitária inteira? Isso é algo que eu bato bastante. Eu faço trabalho de consultoria na área de sanidade em geral e eu vejo muitas empresas tratando o programa anticoxidiano numa caixinha, o programa de promotor de crescimento ou de alternativos numa outra caixinha, o programa de aditivo antimicotoxinas numa outra caixinha, às vezes bem separada do resto, os programas de vacinação da mesma forma, quando na verdade eu devia colocar um olhar holístico para isso, relacionando todos os temas de sanidade e tentando entender como tudo isso se encaixa. Eu já tive situações a campo que parecia que eu tinha um problema entérico infeccioso, por um Clostridium ou alguma coisa assim, e quem estava causando o problema todo, na verdade, era a fumonisinina. Níveis altos, numa frequência alta também. Então, a gente demorou um tempo para conseguir fazer esse reconhecimento e associar isso com aquele desafio por micotoxinas. E muito dessa demora foi por nós avaliarmos as coisas separadas, né? Então, eu acho que já passou do tempo da gente ter caixinhas avaliando tudo, né? Talvez do ponto de vista de negociação com fornecedores, eu preciso negociar os anticoxidianos num ciclo, eu preciso negociar vacinas em outro ciclo, mas quando eu vou elaborar os programas ou quando eu vou ajustar esses programas, eu preciso olhar o contexto como um todo, né? Só pena de eu estar aplicando uma vacina para qualquer enfermidade que seja, se eu tenho uma contaminação com micotoxinas e está me causando uma imunossupressão, os animais não vão responder. E daí talvez eu, naquela empresa, eu vou dizer essa vacina não funciona, né? Então, a gente precisa avaliar isso tudo dentro do contexto de sanidade, e não só sanidade e nutrição, né? Porque as duas áreas elas estão muito interrelacionadas. Ricardo, o professor Paulo da Universidade Federal de Santa Maria passou pelo nosso estúdio aqui hoje e ele estava comentando da questão do enfrentamento ao problema da micotoxina, que uma frente importante seria a produção de grãos saudáveis, eu não sei se seria essa palavra, né? Sem fungo, né? E isso, assim, o quanto disso está ao alcance do setor de produção de proteína animal? Ao alcance está, né? E ele tem razão nisso que ele comenta, porque essencialmente a gente vai estar prevenindo o problema. O maior problema que tem nessa abordagem é que, em geral, pelo menos as informações que a gente tem até hoje, plantas que têm uma menor suscetibilidade à infecção fúngica e, consequentemente, à produção de micotoxinas, são plantas menos produtivas. Então, a gente precisa decidir onde que a gente vai perder. Vamos perder um pouco em produtividade, mas daí não vamos ter micotoxina, ou vamos abrir mão e ter então um pouco de micotoxina e ter uma planta mais produtiva, né? Safras mais produtivas. É uma decisão difícil de ser tomada. O produtor de grãos ele é remunerado pela produtividade, né? Então fica um pouco complicado de fazer essa avaliação. Eu entendo que a gente tem que trabalhar nisso, a gente tem que tentar buscar isso, porque isso não pode ser definitivo, né? Eu vou abrir mão disso para ter isso, ou vice-versa. Mas até a gente chegar lá, a gente precisa gerenciar o que está acontecendo hoje, né? Eu tinha um colega na agroindústria que ele falava que o ótimo é inimigo do bom, né? Eu querendo fazer tudo perfeito, eu acabo não fazendo nada, né? Ou fazendo muito pouco.
Então a gente tem que fazer o bom e tentar que seja o melhor possível. Eu acho que é muito por aí. Mas é uma faca de dois gumes, vamos colocar assim. É bem complexo. Alguma mensagem que você gostaria de deixar para a gente fechar a nossa entrevista? Eu acho que eu deixei isso claro na palestra, mas é importante também ressaltar aqui. A palestra foi focada em micotoxinas. Então, tudo que eu trouxe ali é relacionado às micotoxinas causando um problema entérico. Mas as micotoxinas não são a única causa disso. Talvez não sejam até as principais. Mas a gente precisa considerar as micotoxinas como uma potencial causa de problemas entéricos. Da mesma forma como a gente considera o Clostridium, a coccidiose e outros agentes também. Eu acho que esse é o principal ponto. Não é um terrorismo de que temos micotoxinas, o mundo vai acabar, não é por aí, mas a gente não pode esquecer delas, porque elas vão nos atrapalhar em algum momento. Nem o professor Paulo lembra, né? A gente trabalha com 6, mas são 700, né? Exato, exatamente. Isso é pra gente terminar a nossa entrevista em alto astral, né, Ricardo? Legal, é isso aí. Muito obrigada por nos atender, por trazer as informações que são sempre tão importantes aqui, vindo do seu trabalho que é tão reconhecido. Muito obrigada, Ricardo. Eu que agradeço, Priscila, o espaço aqui para poder discutir esse assunto que, particularmente para mim, me estimula muito e ainda mais tendo esse pé na sanidade, conseguir juntar isso tudo, para mim é muito legal. Obrigado mesmo. Muito obrigada, Ricardo. E antes que você se vá, se inscreve no canal. Você vai continuar acompanhando as melhores entrevistas do setor.